As dívidas, eu preciso detalhar todas elas, quantas parcelas, qual é a taxa de juros, quanto tempo falta para pagar, o que está em atraso, especificar bem essas dívidas. Porque dívida é um peso que eu carrego nas costas que me atrapalha, inclusive, de pensar, de raciocinar. Então eu preciso equacionar essas dívidas. Equacionar não quer dizer que eu vou pagar elas todas, mas equacionar significa que eu vou dar uma solução para elas. Com essa dívida eu vou fazer isso, essa aqui eu vou renegociar, essa aqui eu vou pagar, para diminuir o peso que ela tem nas minhas costas, de maneira que eu consiga andar. Porque senão a dívida... Como é que vai, Olá, Jamile? boa noite. Tudo jóia? Tudo jóia. Conta aqui pra gente, para quem está nos ouvindo, primeiro, de onde é que você está falando e o que é que sua empresa faz. Nós somos de Porto Alegre, nós temos um lava-jato, uma lavagem automotiva, estética e lavagem. Nós trabalhamos lavando o carro, fazendo toda essa parte de estética, né? Polimento, espelhamento, higienização e lavagem no geral. São quantos funcionários, Jamile? São 8 funcionários e mais a minha família que dá um apoio assim na medida do possível, né? Filha, esposo, mãe. Mais alguém da família ou só vocês 4? Só nós 4. Tá legal. E sua empresa tem quantos anos? Tem 7 anos já. Legal, legal. Muito bom. Você entrou nessa turma agora, não foi essa última turma agora? Foi. Sim. Já está mergulhada nas aulas, então? Já está aí mergulhando nas aulas? É. Você está em que aula? Eu estou na aula do módulo 2 agora. Módulo 2 é porque que as empresas precisam crescer? A parte da lucratividade ali, lucratividade, diferenças. Gestão financeira, né? É. Legal. E como é que tá? Tá gostando das aulas? Tá fazendo sentido? Tá abrindo a mente, né? Porque a gente fica muito no meu caso, eu tô muito no operacional. Há anos atrás a gente pegou um lugar, um ponto com bastante potencial, então a gente acho que não soube assim administrar, né? Então a gente não fez um acompanhamento, um controle financeiro bacana, detalhado, e fomos indo assim, né? Dinheiro ia entrando e gastando e sem quase que sem controle nenhum. Então hoje a gente, claro, tem outros problemas, né, dentro da empresa, mas um dos maiores problemas é esse, a falta de gestão, né? A gente fica muito no operacional e acha que está cuidando da empresa e, na verdade, não está cuidando. E tem alguma pergunta assim que você gostaria de me fazer? Sim, eu estou no início, né, do curso ali, bem no comecinho, então eu queria fazer uma pergunta, não sei se isso está dentro do curso, se tu consegue nos ajudar nisso, né? Mas um dos meus assim déficits dentro da empresa, né? Uma das partes frágeis ali dentro da minha empresa é a rotatividade de funcionário. Nós temos uma alta rotatividade dentro da empresa. E a gente procura fazer tudo certinho ali, né? São todos registrados, a gente procura seguir, né? Carga horária e tudo, como manda o figurino, mas não sei o que acontece, se é o trabalho em si, que é um trabalho braçal, é puxado, né? Eu não sei, a gente tem, ou se a gente é muito exigente, ou por a gente estar junto com a equipe todos os dias trabalhando, se talvez isso também prejudica ali, né, a convivência, o relacionamento. Eu só sei que é um problema enorme que eu tenho dentro da minha empresa e que eu quero resolver. Os funcionários não costumam durar ali com a gente. Ficam uma média de 6 meses, 4 meses máximo e saem.
Isso atrapalha muito a gente, né? E eu queria saber se, de repente, tu não possa, né, falar agora, mas eu queria saber se isso está dentro do curso, algum norte, assim, alguma estratégia para a gente reverter essa situação. Sem dúvida. Veja só, a primeira coisa que eu preciso lhe dizer é que esse é um problema comum em qualquer tipo de empresa. Um funcionário, uma pessoa de maneira geral, ele tem sempre um interesse, apesar disso não ser a coisa mais correta para ele, né? Mas ele sempre tem um interesse natural de trabalhar num local maior. Então, não é muito fácil para um pequeno e médio empresário empregar alguém por um tempo mais longo, porque ele tem esse plano, é um plano que nós, como seres humanos, temos, né? De chegar mais longe, e a gente acha que chega mais longe numa empresa grande. E não é, né? Às vezes, numa empresa menor, você chega muito mais longe que numa empresa grande, porque numa empresa grande você é mais um número ali dentro, mas a pessoa não compreende isso até que ela passe por esse processo todo. Então, mesmo em empresas, Jamile, mais sofisticadas, menos com trabalho menos braçal do que o seu, isso também acontece, né? Porque é uma coisa... Além do mais, a gente está vivendo um momento diferente, né, no mundo, que é um momento onde as pessoas têm uma opção muito grande de escolha, apesar de ter, vamos dizer, menos emprego, né, porque tem mais automação, mas tem muita escolha para as pessoas fazerem. Então elas passam um tempo na sua empresa, na minha, na de fulano, experimentam aquilo, depois vão fazer outra coisa, saem da casa dos pais mais tarde, né, do que era antes. Quer dizer, tem uma série de fatores que fazem com que... Então, só para dizer para você não se sentir culpada, né? Que tem esse problema, é um problema comum. É menos comum em algumas empresas, claro, mas é mais comum em outras. O que a gente tem que fazer para reduzir o tamanho desse problema? Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer são duas atividades simultâneas que tem que fazer. Uma primeira coisa, quando eu digo primeira, são simultâneas, né? Então, vou dizer de outra maneira. Uma coisa que eu tenho que fazer é ter processos na minha empresa muito bem definidos e bem documentados, para que quando eu perca um funcionário, eu leve um tempo menor para repor ele. Ou seja, como está toda a inteligência do negócio operacional, ela está documentada. Como é que faz aqui o polimento de um carro? Como é que limpa o para-brisa de um carro? Então tem um documento, tem um papel que escreve isso. A gente vai explorar isso melhor no curso, mas tem um documento, passo a passo, como você tem no método, né, que fala isso, assim como pode ter também, no seu caso, cabe muito bem, um vídeo que filma, né, alguém limpando um para-brisa de um carro. Por que um para-brisa? Porque quando a gente faz um treinamento nas pessoas, a gente precisa, vou usar um termo aqui mais técnico, que é atomizar esse treinamento. É como se eu pegasse o carro, pense num carro, e eu não vou ensinar como lavar um carro. Eu vou ensinar como lavar o para-brisa, o pneu, o banco da frente, o assoalho. E isso tudo junto, essas peças todas, elas vão fazer com que o carro fique limpo. Porque aí fica mais específico e aí, inclusive, ajuda a própria produtividade do seu negócio. Mas isso é outra coisa. Então, primeira medida sua, de novo, não é primeira porque é na sequência. Porque uma medida que você e todos nós, viu? Todos nós precisamos ter. Agora mesmo a gente está avaliando contratar uma pessoa para a empresa, para a nossa empresa aqui, para fazer uma atividade que a pessoa que faz hoje não consegue mais fazer, né? Está sobrecarregada, a gente vai contratar. E aí eu disse para essa pessoa que revisitasse os processos que a gente tem hoje, para ver se eles estão prontos para trazer uma pessoa nova. Porque se não tiver, a gente não traz. A gente não traz, é proibido trazer. A gente traz, depois faz o processo. Não traz. Você tem que fazer isso e trazer. Bom, então você precisa pensar, não só por essa razão, viu, Jamile? Mas essa é uma das razões principais. Outra razão forte é evitar que vocês, donos, fiquem na operação, porque, né, a inteligência da operação da empresa de você, desculpe, a operação da empresa, a inteligência da operação do negócio está na cabeça sua, está na cabeça do seu marido, como é o nome dele? Perguntei até no carro, já não lembro mais. Como é o nome do seu sócio, seu marido? É esposo. É a Edson. A gente não chama esposo dentro da empresa, nem pai, nem mãe, nem filho. Sim. Meu Sim, sócio. Meu sócio.
minha gerente, minha... Sim. Porque aí o funcionário vai achar que você tem algum favoritismo. Bom, mas vamos lá, vamos voltar. Não, verdade, é verdade. Por isso que eu pergunto só, vamos voltar para cá. Então, por essa razão, você documenta os processos, documenta através de escrita e documenta através de filmagem. Então, você pega seu melhor funcionário, você pega o funcionário que você sabe que limpa melhor um para-brisa. Você vai pedir para ele limpar um para-brisa, né? Pode ser uma simulação, pode ser um caso real, ou pode ser os dois. Ele vai mostrar como ele limpa um para-brisa, falando e fazendo a limpeza do para-brisa. Pega um para-brisa sujo, depois o para-brisa fica limpo e você pega o seu celular, né? Você pega o seu celular e filma isso tudo. Não se preocupe com a qualidade dessa filmagem, porque depois a gente coloca, você coloca isso na mão do editor e ele pega esse filme mais bruto e vai transformar num treinamento de como limpa para-brisa. Ou seja, daqui a pouco você tem um treinamento completo de como limpar um carro. E quando você trouxer uma pessoa nova, você diz assim para ela, ó, você vai passar o dia inteiro ali naquela sala vendo esses vídeos, anotando aqui no caderno. E se a pessoa não quiser fazer isso, aí você vai dizer assim, eu acho que a pessoa aqui não vai dar certo. Porque a cultura minha agora é essa, treinar ele para aquele. Então, essa primeira coisa é você criar processo de treinamento. Estou falando do vídeo, estou falando do processo, de maneira que você tenha mais velocidade para você substituir uma pessoa. Fique menos refém das pessoas. Porque quando você... Tem uma coisa engraçada, Jamile. Quando você fica menos refém das pessoas, elas percebem isso. E elas saem menos. Quando elas percebem que você é refém delas, elas saem mais. Coisa louca, né? Como se dissesse assim, ó, vou sair. Mas quando elas sabem que você não depende... É natural, é natural. Tudo, ser humano é igual em qualquer lugar do mundo, desde o Japão até... Bom, essa é uma coisa que você tem que fazer, tá? Existem 5 processos para você reter mais as pessoas na empresa. 5 processos. O processo primeiro é de recrutamento. Ou seja, onde é que você vai buscar, não é seleção ainda. Recrutamento é o primeiro. Você diz assim, saiu uma pessoa, vou buscar outra onde? É no jornal, é no anúncio, é na internet, é num concorrente. Onde é? Preciso saber, porque senão eu demoro muito para recrutar. Eu não sei onde é que eu vou buscar a pessoa. Segundo processo, vou falar isso rápido porque eles são longos, né? Segundo processo é de seleção. Eu desenvolvo a habilidade de sentar com a pessoa e entrevistar ela, o que a gente chama perguntas abertas e não fechadas. Pergunta aberta é uma pergunta que eu faço assim, ao invés de eu dizer para vocês, Jamile, você sabe lavar bem o retrovisor do carro? Aí você vai dizer, sei. Ao invés de eu fazer uma pergunta assim, eu faço uma pergunta assim, Jamile, como é que você limpa o retrovisor de um carro? Aberta. Aí você tem que me explicar como é que você limpa. Aí eu vou saber melhor se você... Então, mas o segundo processo é esse de seleção, onde você vai sentar com a pessoa e você vai desenvolver a habilidade de trazer a pessoa com um grau de erro menor. Porque a gente sempre vai errar. A taxa de erro numa empresa que faz isso bem é em média de 50%. Olha só. O que significa que, como eu faço isso bem, porque eu sou especializado nisso, a minha taxa de erro é de 50%. Vê que loucura. No seu caso, pode chegar a 80% de erro. Você chama alguém, ele passa pouco tempo, depois vai embora. Então você vai aprender a fazer esse processo de seleção. O terceiro processo é o de treinamento. Jamais a gente deve pegar uma pessoa e colocá-la para fazer a tarefa. Nunca. Ah, mas a pessoa tem 20 anos lá na outra empresa, não interessa. Sua empresa não é igual a outra empresa. Ela tem que passar por um processo de treinamento. E um processo de treinamento, sabe o que vai acontecer? Ele vai confirmar se você selecionou a pessoa certa ou não. Porque, né? Você vai dizer, ih, errei. Aí você já, vou usar essa palavra, pode ser mais grosseira, né? Você já se livra daquela pessoa. A palavra mais grosseira, você já manda aquela pessoa embora sem você demorar mais. O quarto processo é o processo de avaliação. Você precisa avaliar os seus funcionários permanentemente. Tem técnicas para fazer isso. Nada muito complicado, mas também não é simples. Pessoa não é simples. Gente é complicado, né? Então tem um processo de avaliação do funcionário. Aí tem um funcionário novo, tem que avaliar toda semana. Aí tem um processo para isso. E tem o último processo que é o de motivação, que é reter as pessoas, né? Reter as pessoas certas, né? O maior tempo possível, porque senão elas
você pode passar por isso tudo, depois ela vai embora porque você não motivou ela a ficar na sua empresa. Então, quando você junta esses dois componentes, você certamente vai, no mínimo, dobrar a sua taxa de retenção. Porque, né, as pessoas vão ver que estão tudo documentado, porque você depende menos delas, elas vão ver que a empresa... Ninguém quer trabalhar numa empresa bagunçada. Eu sei que sua empresa não é assim, mas ninguém quer trabalhar numa empresa que é suja, que é bagunçada. Não dá, a pessoa vai embora. Então, quando ela encontra tudo arrumado, você aumenta a taxa de retenção. Então, ela vai dizer, isso aqui é um aprendizado para mim. Ao invés de ela ficar 6 meses, ela pode ficar o dobro disso. E o segundo é os processos que você vai usar para trazer a pessoa mais séria. É isso que você vai ter que fazer, com calma. Quando eu conto tudo isso, eu sempre digo, vai com calma, né? Você já deve ter visto que quando a gente entra no treinamento, fica às vezes desesperado. Meu Deus, quanta coisa errada eu estava fazendo, quero consertar tudo do dia para a noite. Não é assim. Vai com calma. Estou respondendo a sua pergunta. Então, é isso. Essas duas coisas que nós vamos ter que fazer aí na sua empresa, né? Passo a passo aí. Fez sentido o que eu falei? Sim, muito obrigada, Eduardo. Assim, a gente percebe que deixa a desejar muito quando a gente fica no operacional. E geralmente ali no meu trabalho, ali na minha dinâmica ali do dia a dia, se faltar a gente já pega o primeiro currículo ali da mesa, liga, pode vir, vem e já entra ali, né? E às vezes acaba até bagunçando um trabalho ali que a gente já levou assim, meses para construir com uma equipe, às vezes chamando uma pessoa assim de sopetão, como a gente fala aqui no Sul, né? Que é quando coloca a pessoa ali logo de cara, acaba estragando o trabalho, né? E a gente acha que tá fazendo isso para não perder, né? Para atender a demanda, para atender, né? Bater nossa meta ali. E aí, no final das contas, a gente está perdendo, sim. E uma última coisa para dizer em relação a isso, né? É o seguinte, veja, quanto menos trabalho qualificado o empresário tem, né? Quer dizer, você vai, sem desmerecer ninguém, mas se você comparar um trabalho como esse com uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, essa é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, ela tem mais níveis hierárquicos para a pessoa crescer ao longo dos anos. Natural, né? Uma empresa que tem um trabalho menos qualificado, ela tem menos cargos hierárquicos, tem um cargo uma estrutura de cargos e salários, que a gente chama, não sei se você já ouviu falar essa coisa, uma estrutura de cargos e salários. Os cargos eles vão subindo e os salários também. Eles chamam de estrutura de cargos e salário. Essas empresas não têm isso, elas são mais simples. Um grande diferencial de uma empresa como a sua, tem um aluno que tem uma empresa de limpeza de condomínios. E tem um outro que entrou agora com isso. E empresas simples assim, se você criar na sua empresa, mas não é para pensar nisso agora não, tá? Pensa nesses dois primeiro. Se você criar na sua empresa no futuro uma estrutura de cargos e salários, ou seja, a pessoa entrou, ele só lava o pneu, mas ele vai se... Estou falando bem bobagem aqui, só para você... Mas ela vai se capacitando, só lava moto, só vai lavar carro popular, e ele vai se graduando e vai começar a lavar carro importado, como se você fosse tendo um processo de cargo de salário. Se você fizer isso, aí que você vai reter mais gente mesmo. Sim, compreendido. Obrigado pela pergunta, gente. Tem mais alguma pergunta para me fazer? Não, querido, muito obrigada. Bom participar aí com vocês. Obrigado. A gente está aprendendo. Obrigado pela pergunta, porque ajuda muita gente, né? Os problemas são mesmos, como você já percebeu. Um grande abraço para você. Obrigada, igualmente. Como é que vai, Márcia? Tudo em ordem? Tudo bem, tudo em ordem. Muito obrigada por me receber, mas hoje eu estou muito interessada agora mesmo na conversa com a outra aluna, o quanto eu aprendo, como a gente tira dúvidas ouvindo o outro, né? E a minha empresa, a Tropical Presentes, é uma loja de decoração e presentes, vem passando por
diversos problemas financeiros, e eu acho que eu estou vivendo, eu primeiro gostaria de escutar mais vocês, escutar mais as opiniões, as aulas, porque as dúvidas e questionamentos são muitos. O tempo todo eu tenho dúvidas, eu tenho, né, inseguranças, então as aulas estão sendo imprescindíveis assim, para esse desenvolvimento da gente. Mas, de verdade, hoje eu não tenho uma pergunta formulada. Eu não tenho, na verdade, o que te perguntar diante de tantos problemas que a gente está passando. Entendi. Gostaria de ouvir mais. Conta aqui pra gente, dê mais detalhe aqui para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, ou que vão ouvir depois, né? Você está falando de que cidade? Eu falo de Campo Mourão, Paraná, mas a minha loja é em outra cidade, é a 60 quilômetros daqui, é em Goiôerê, Paraná. Legal. Tem quantos habitantes a sua cidade? Cidade que os Aqui está a loja, tem em torno de 40 mil habitantes. Legal, legal. Fica perto de onde? Só para eu me localizar. Paraná fica perto de Maringá. Sim. Quantos anos tem essa empresa, Márcia? 10 anos. Olha, 10 anos. São quantos funcionários? Minha irmã, no momento, só ela, porque a funcionária que estava com a gente há 5 anos, pediu demissão já faz algum tempo, e esse é um dos maiores problemas que a gente tem. Nós não temos... a Marlene, minha sócia, está com muita dificuldade em encontrar pessoas que gostam de lidar com esse tipo de trabalho, que é muito delicado, né? Decoração, vasos de flores, são produtos delicados. Então, a gente tem muita dificuldade em encontrar pessoas que gostam de trabalhar com essa linha. Ela está sozinha. E esse é um dos problemas, dos maiores problemas que a gente tem. A gente não tem uma equipe, né? Na verdade, assim, a loja ficou meio que dependendo dessa funcionária por muito tempo. E ela, de repente, saiu. E a Marlene, ela está no operacional, ela administra, ela vai em banco, ela faz tudo, né? Até porque eu moro numa cidade vizinha, não posso contribuir muito. E até porque ela é muito... assim, ela prefere tomar conta lá do dia a dia sozinha. É uma loja que vende presentes, é isso? Presentes e decorações. Legal. Todo tipo de decoração. Legal, legal. Bom, você falou uma coisa que não faz muito sentido, que eu vou lhe dizer o que você falou, viu? É o seguinte, você disse assim, eu estou com muitos problemas e eu não consigo fazer nenhuma pergunta. Ora, se eu estou com muitos problemas, eu tenho várias perguntas para fazer. Então, o que eu vou pedir para você fazer? Na verdade, eu tenho vários problemas, eu tenho milhões de perguntas para fazer. O que eu vou lhe pedir para você fazer, até para lhe ajudar a desenvolver essa capacidade de fazer perguntas? Dizem que uma das maiores habilidades nossas como líder, uma das maiores habilidades nossas como líder, e nós somos líderes como donos da empresa, não é responder as coisas, é fazer perguntas. Você sabia disso? É mesmo. Bom saber. Mas por exemplo, quando eu faço a pergunta certa para o meu cliente, sim, eu vou entender qual é a necessidade dele e, com base nisso, eu vou poder atender ele melhor. Sim. Então, ao invés de eu responder para ele, quando eu desenvolvo a habilidade de fazer pergunta, é melhor. Quando eu desenvolvo a habilidade de fazer uma pergunta para o meu funcionário, para perguntar para ele, por exemplo, essa funcionária mais antiga, o que é que ele acha que são os problemas da minha empresa? Ele vai ter uma percepção dos problemas, já que ele está lá dentro da empresa, que muitas vezes eu não tenho como dono, e por eu saber fazer a pergunta certa para ele, ele vai me ajudar a entender pontos que eu preciso melhorar na minha empresa. Então, é interessante isso, viu, Márcia? A nossa grande habilidade passa por fazer perguntas. Então, vamos lá. Vou lhe ajudar. Me fala um problema maior que sua empresa está tendo hoje. Escolhe um só. Eu sei que tem mais de um. Toda empresa tem problema, a minha também tem. Toda empresa tem. E escolha um problema. Escolhe qual é o problema. Escolhe um problema que você quer tratar comigo aí na sua empresa. Eu acho que de todos eles,
a dificuldade maior que a gente está ultrapassando, está passando agora, é o financeiro. Nós estamos com muitas dívidas, muitas Então, contas a pagar. então, qual a pergunta que você poderia me fazer relacionada a esse problema maior da empresa? Como a gente vai levantar um capital para poder gerir essa empresa, lidar com um problema maior que é o financeiro. Legal, vamos lá, veja só. Aí seria uma conversa realmente mais longa, né? Mas eu vou pegar um pedaço da sua pergunta para dizer o seguinte para você, veja só. Uma das primeiras coisas que eu preciso fazer para lidar com o problema financeiro da empresa, ou lidar com a riqueza financeira também, não só com o problema. O que eu vou falar agora serve tanto para quando eu estou numa situação ruim, como serve também quando eu estou numa situação boa. A primeira coisa que eu preciso fazer é entender muito bem quais são os números da minha empresa. E os números da minha empresa são simples de eu saber quais são aqueles que eu tenho que entender. Então, quais são os números da minha empresa? Os números da minha empresa, começando pelos mais simples, são o quanto eu faturo, o quanto eu vendo, né? Vamos imaginar por dia, por semana, por mês. Mas se nós quisermos simplificar, eu preciso saber quanto é que eu vendo por mês. Esse é o primeiro número que eu tenho que saber. Mas saber com precisão. Não é, eu acho que eu faturo. Não, não. Eu faturo 100.023, sei lá. Né? Então, outro número que eu preciso saber, quanto é que eu gasto na minha empresa. Quanto é que eu gasto, né? Quanto é que eu gasto de despesa fixa, quanto é que eu gasto de despesa variável, né? Quanto é que eu gasto de... por aí vai, energia, luz, transporte, né? Essa é outra informação que eu preciso ter. Estou na sua pergunta, que é o financeiro, né? O que mais eu preciso saber em relação ao número? Eu preciso saber, aí eu vou começar, estou pegando esses números que são os mais simples. Quanto eu ganho, quanto entra de dinheiro da minha empresa e quanto está saindo de dinheiro da minha empresa. Uma terceira categoria de números seria, por exemplo, o lucro da minha empresa. O lucro nada mais é, de novo, falando de uma maneira bem simples, do que a subtração, né? Eu vou pegar o que eu vendo, vou retirar o que eu gastei, eu vendi 100, eu gastei 80, eu tenho um lucro de 20. É simples assim. É claro que tem imposto, tem lucro antes e depois da dívida, tem outras variáveis que você vai aprender isso tudo no treinamento, mas para a gente entender, eu preciso saber quanto é que eu lucro. Eu preciso saber ou quanto é que está dando de lucro ou quanto é que está dando de prejuízo. Né? E aí tem alguns outros números, uns poucos mais que eu preciso saber, mas em essência, Márcia, eu só preciso saber isso para poder começar a administrar meu negócio. Então, e aí, dentro desses números, tem um outro número que eu preciso saber, que é os números que têm relação com a minha dívida. Quanto é que eu devo? Eu preciso ter um detalhamento disso maior. Quer dizer, não é porque existem dois números que são números que eu chamo números incontestáveis. Números incontestáveis. O que é um número incontestável? Um incontestável é o seguinte, o banco está dizendo que você está devendo 100 mil reais. Você reconhece que está devendo, aquele número que você está devendo tem que ou pagar ou dar um calote. Você não pode negar aquele número. Está entendendo? Assim como o dinheiro que você tem no banco, no caixa, se você vai olhar, vai pegar o seu saldo bancário e vai dizer, tem lá 20 mil reais. Não adianta dizer que tem 21, que tem 20. Nem 19, tem 20. Ele é um número incontestável. Sabe? Então, as dívidas, eu preciso detalhar todas elas. Quem é o devedor, quantas parcelas, qual é a taxa de juros, quanto tempo falta para pagar, o que está em atraso. Uma planilha que faz em Excel, simples, onde eu vou especificar bem essas dívidas. Por que eu preciso especificar isso? Porque dívida é um peso que eu carrego nas costas, dependendo do tamanho da dívida, né? Que me atrapalha, inclusive, de pensar, de raciocinar, né? de administrar o negócio, ela me atrapalha. Então, eu preciso equacionar essas dívidas. Equacionar não quer dizer que eu vou pagar elas todas, mas equacionar significa que eu vou dar uma solução para elas.
Eu coloquei a solução entre aspas. Solução. Com essa dívida eu vou fazer isso, essa aqui eu vou renegociar, essa aqui eu vou pagar, essa aqui eu não vou pagar, vou chegar para o credor, vou dizer que eu não vou poder pagar agora, e é o que eu chamo de equacionar essas dívidas para diminuir o peso que ela tem nas minhas costas, de maneira que eu consiga andar. Porque senão a dívida ela pode me afogar. É como um peso que eu boto e ela me afoga. Né? E esse peso que às vezes atrapalha. A única ideia que no momento eu e minha sócia tivemos, diante dos fatos todos em relação às dívidas, foi desistir. Foi fechar as portas, fazer uma promoção lá, pagar o que pudesse, porque a gente entrou num buraco, sem fundo, assim. Então, aí veio o desespero, e quando a gente está nesse desespero, a gente não consegue agir, né? A impressão é que a gente não tem saída. É essa situação que a gente vem vivenciando há alguns meses. É exatamente por isso que você e todo mundo, lembra que eu falei no início, não é só porque você está com dificuldade, mas quem não está, precisa fazer a mesma coisa que eu estou dizendo. Não sei se talvez você não saiba dessa informação, mas as grandes empresas que estão listadas na Bolsa de Valores do mundo e no Brasil, elas devem muito. Você sabia disso, não? Pois é, devem muito. Devem muito. Só que elas também têm muito dinheiro no caixa. Elas têm os dois. Elas têm dívida e elas têm muito dinheiro no caixa. Então, mas elas devem bastante. Só que elas têm uma capacidade de amortizar a dívida porque elas geram lucro. Quer dizer, vou voltar aqui para simplificar a nossa conversa, que é o seguinte. Quando você apurar os números da sua empresa, você vai olhar para os números e vai dizer assim, não era tão ruim como eu tinha pensado. Normalmente acontece isso, viu? Ou você vai dizer, é pior do que eu tinha pensado. Né? Os dois, mas veja, a gente não pode ter impressão. Eu acho que... Eu acho que é aí mesmo o ponto. É aí. Exatamente aí. E aí, então, qual é um cenário bom? Não é ótimo. Um cenário bom é o seguinte, você está com dívida, mas sua empresa está dando lucro. Você acha que ela não está, mas ela está. Imagine, ela tem dívida, mas ela gera lucro. Lembra aquela conta que eu falei? Vende 100, gasta 80, então ela dá lucro de 20. Ora, se ela dá lucro, você já tem uma série de vantagens aqui. Inclusive para renegociar a dívida com o banco. Uma coisa é você chegar para o banco e dizer, eu preciso renegociar a dívida. Ele vai dizer, mostra seu fluxo de caixa. Aí você está tendo prejuízo. Ele vai dizer, Márcia, o juro agora vai dobrar. Agora, se você mostra para ele que sua empresa ela é positiva, ela dá lucro, e você está no momento que você precisa respirar para poder... Aí ele lhe trata de maneira diferente. Não só o banco, o credor de maneira geral. Né? Sim. Então, se sua empresa está dando lucro, significa que ela é capaz de pagar um pedaço dessa dívida. Porque ela está dando lucro. Não estou dizendo a dívida toda, um pedaço. Agora, se você não dá lucro e tem dívida, ela não consegue nem pagar a dívida. Essa dívida só vai aumentar. Então, eu preciso dar um jeito dessa dívida não aumentar. Porque senão ela aumenta e sai de controle. Por isso que eu preciso saber dos números, de maneira geral, entendeu? Entendi. Você precisa ter um conforto maior sobre o que está na mesa da sua empresa quando se fala de números. Eu vejo, Márcia, olha, eu vejo com uma frequência enorme, mas é uma frequência muito alta. O empresário, ele diz que o mundo está acabando, que a empresa dele não dá lucro, aí ele calcula lá a planilha do método, ele olha e diz, não acredito, a empresa está dando lucro. Pois é, você está estragando o lucro. Você está pegando esse lucro e está estragando ele, mas ela é lucrativa. Aí ele fica mais aliviado e começa a fazer uma movimentação diferente, entendeu? Ou se não está dando lucro, vamos trabalhar para ela dar lucro. Certo. Muito bom, Márcia. Você tem mais alguma pergunta para fazer? Não, eu prefiro ouvir, Marcos. Você está em que aula? Você lembra que aula? Hoje eu dei uma adiantada. Eu estou no quarto módulo. Me fala qual é a aula que você está vendo, porque de cabeça... Eu tô uma que eu coloquei até aqui, que eu coloquei assim, a nossa loja, né? Bem explícito, que é a parte que fala
na aula 3, aí eu coloquei a aula 3, eu coloquei lá nossa loja, né? Que são 5 motivos para tornar a sua empresa lucrativa. Aí foi falando cada um dos motivos, né? Explicando. Cada a gente se encaixa assim, né? A questão de para ter dinheiro em caixa, para garantir capital de giro, parar de contrair dívidas, para contrair dívidas em excesso e assim por diante. Tudo parece que é meio que costurando o que a gente está vivenciando. E é de fundamental importância entender um pouco mais, né? Então, eu estou assistindo às aulas, recapitulando, fazendo os resumos, para entender um pouco mais. Muito bom, Márcia. Então, prazer enorme falar com você. Obrigado pela sua pergunta. Ajudou muitas pessoas aqui que estão com essa mesma pergunta, mesma dúvida na cabeça, né? É um prazer. E... Desculpa aí a minha falta de... Foi inesperado. Na verdade, eu fui assistir a live sem intenção só, né, com a intenção só de ouvir, não participar. Mas deu tudo certo. Muito obrigada. Agora você se enquadrou na categoria das empresárias corajosas que entram nas lives. Exatamente. Ok, Márcia, um grande abraço, bom feriado para você, viu? Para vocês também, muito obrigada.